Olá pessoal, Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar de três coisas: do prejuízo do Banco Central, da tal vaca louca e da gasolina. E vamos entender como isso vai afetar você e a sua empresa. O primeiro passo é entender que em 2022 o Banco Central deu um prejuízo de quase 300 bilhões de reais nesse ano. Por que isso aconteceu? Dois fatores foram muito importantes. Primeiro, a questão cambial, que afetou as contas do Banco Central, e segundo, a marcação a mercado dos juros. Nós começamos o ano com os juros mais baixos e depois os juros foram aumentando. E a marcação a mercado, para quem entende, fica fácil. Para quem não entende, seria mais ou menos assim. Se você tem R$ 100 ganhando 2%, depois de um ano você ganharia 102. Se depois de algum tempo, ao invés de pagar 2%, começa a se pagar 10%, no final você tem 110. A diferença de 8 a mercado é um prejuízo. Nesse caso, os juros vieram aumentando durante o ano e a marcação a mercado deu um prejuízo muito grande no Banco Central. Ah, então o Campos Neto é muito ruim? Não. Vamos dar uma olhadinha no Fed, o Banco Central americano. Eles tiveram um prejuízo de 26 bilhões de dólares do operacional. E se eles fizessem marcação a mercado, não fazem, porque eles que emitem o dólar, eles teriam um prejuízo de 1,1 trilhão de dólares. Quase o PIB inteiro brasileiro. Isso também aconteceu com bancos centrais muito tradicionais, como o suíço, que teve um prejuízo de mais de 200 bilhões de dólares, quase 4 vezes mais do que o prejuízo brasileiro, mesmo sendo uma economia muito menor. Isso porque eles tiveram também a mesma relação, queda nos ativos e marcação ao mercado. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre a tal vaca louca encontrada no interior do Pará. A primeira pergunta é: vou conseguir comprar carne mais barata? Resposta: aparentemente não. Vamos entender por quê. O primeiro passo é que lá no interior do Pará não tem nenhum frigorífico que faz exportação para a China. A suspensão da exportação da China foi uma ação brasileira para tentar dar transparência ao processo. Agora vamos entender esse tal processo. O primeiro passo é que grandes frigoríficos exportam a tonelada da carne para a China e para outros países na faixa de 5.233 dólares, ou 5,23 dólares por quilo, que dá mais ou menos 407 reais a arroba. O preço da arroba no interior de São Paulo estava próximo de 300 reais. Isso significa que comprar 300, fazer o processo e exportar 400, o frigorífico tinha que ser muito bom para ter lucro. Mas, com essa história da vaca louca e a suspensão, o preço da arroba vem caindo e já bateu R$ 270 reais. Se essa suspensão durar mais de 60 dias, a arroba vai cair abaixo de 250, simplesmente porque o pecuarista precisa fazer o seu capital de giro. 250 aqui em São Paulo. Em alguns lugares do Brasil ela vai bater 200 reais. Aí sim, comprar 200 reais e vender lá fora a 400 reais, qualquer frigorífico consegue ter lucro? Muito provavelmente. Essa é uma das promessas de campanhas feitas ocultamente e que está sendo paga. Para o produtor, se durar apenas 60 dias, não vai mudar muito o preço do mercado. A carne vai parar de subir nesse período e vai voltar a subir em seguida, porque haverá o desestímulo do pecuarista sabendo que tem o governo contra ele, e isso vai se reverter nos próximos 2 ou 3 anos. Falar em governo, a gente fecha o vídeo falando desse possível aumento da gasolina que vai acontecer daqui a 3 dias. Guardem esse número, 3 dias. Por quê? O preço do petróleo internacional vem caindo. No gráfico, você consegue observar que esse preço já bateu 120 e agora está perto de 80. Essa tendência de queda deve se manter. E nesse momento, ao invés da gasolina ficar mais barata, o governo deve voltar o PIS/COFINS
E a CID, o PIS/COFINS, ele incide em 79 centavos por litro, a CID 10 centavos. Com a composição do etanol, a gente deve ter um aumento médio de 70 centavos no litro da gasolina, significa 15%. O álcool também deve subir, mas aí um pouco menos, 24 centavos por litro. De qualquer forma, pensa comigo, qual investimento em 3 dias rende 15%? É o momento de encher o tanque de gasolina. O Brasil não é para amadores, a gente já sabe disso. Vamos continuar lutando e mostrando como é que isso vai afetar a sua empresa. Seus custos devem subir um pouco. Mais do que isso, os seus custos devem subir um pouco por conta do aumento do combustível. Ao mesmo tempo, o poder de compra do seu consumidor deve cair, porque afinal, combustível é um bem inelástico. E por fim, a gente precisa entender que o Banco Central vai continuar lutando contra a desvalorização da moeda para não ter prejuízo e os juros vão continuar altos. Vamos entender o processo? Mantenha o fluxo de caixa, de alguma maneira fuja de empréstimos de longo prazo e, acima de tudo, mantenha o estoque enxuto. Essa é a melhor fórmula ou a melhor receita para a gente passar esse ano. Por enquanto é só. Bertoncello, muito obrigado. Até a próxima.